Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos estudar sobre a soma dos termos de uma PG, de uma progressão geométrica, quando a mesma possui uma quantidade infinita de termos. Então, nós vimos na aula passada que a soma dos termos de uma PG, quando ela possui uma quantidade finita de termos, é dada por essa fórmula bem aqui. A1 vai ser igual a razão elevado a expoente n menos 1 e dividido por q menos 1. Agora, considerando aqui que a nossa PG possui uma quantidade infinita de termos, qual seria a sua fórmula? Então, considerando que a razão ela é maior do que 1, não é possível nós obtermos a sua soma. Agora, considerando que a razão está entre 0 e 1, então aí sim é possível nós deduzirmos e vamos já verificar um exemplo. Vamos supor que a nossa razão seja igual a meio. Então, na fórmula decimal, o meio vai corresponder a 0,5. Supondo que nós tivéssemos apenas dois termos, então a nossa potência seria igual a 2. Então, meio elevado ao quadrado seria igual a 1 quarto. E 1 quarto, na fórmula decimal, vai corresponder a 0,25. Agora, supondo que nós temos três termos. Então, tendo três termos, o nosso expoente seria 3. 1 meio elevado ao cubo vai ser igual a 1 oitavo. E esse 1 oitavo, na forma decimal, vai corresponder a 0,125. Considerando ainda que a nossa potência seja 4, nosso expoente, então nós teríamos 1/16avos, o que vai corresponder a 0,0625. Note que, à medida que o expoente n aumenta, o resultado final cada vez mais se aproxima de zero. Dessa forma, nós dizemos que, à medida que o expoente n tende para infinito, o nosso q elevado a n, a nossa razão elevada ao expoente, tende para zero. Dessa forma, nós descartamos bem aqui esse elemento da fórmula e vamos deduzir como é que fica aí o resultado final. Então, continuando o raciocínio aqui, como a quantidade de termos da PG é infinita, então o nosso expoente n ele vai ser um número cada vez maior, ele vai tender ao infinito e, portanto, essa relação aqui, q elevado a n, considerando que a razão vai ser um número decimal entre 0 e 1, ele vai tender para zero. Então, nós vamos ignorar esse q elevado a n. Dessa forma, a soma dos termos de uma PG infinita vai ser dada por A1 vezes menos 1. E aqui dividido por Q menos 1. E aqui, organizando novamente, nós vamos ter menos A1 dividido por Q menos 1. Então, nós multiplicando por menos 1 em ambos os fatores, nós vamos deduzir que a soma dos termos de uma PG, quando ela possui uma quantidade infinita de termos, vai ser dada por A1 vezes 1 menos Q. Então, toda vez que nós tivermos uma quantidade infinita de termos na PG e a razão for entre 0 e 1, então nós temos essa fórmula aqui que deduz a sua quantidade. Como exercício, vamos obter a soma dos termos da PG infinita, dada por 1 mais 1 terço, mais 1 nono, mais 1 27avos e assim por diante. Nesse caso, para nós respondermos, nós precisamos identificar qual o valor do primeiro termo, o A1, e qual o valor da razão. Nesse caso, o A1 vai ser igual a 1, e a razão ela está entre 0 e 1, vai ser igual a 1 terço. E agora é só nós substituirmos na fórmula da soma dos termos de uma PG infinita, que é dada por A1 dividido por 1 menos Q. Então, sabemos que A1 vai ser igual a 1, ao próprio número 1. Temos aqui 1 menos a razão, que é igual a 1 terço. E agora vamos calcular a parte da matemática. Temos que a soma dos infinitos termos dessa PG vai ser 1 sobre... Podemos usar esse procedimento bem aqui, 3 vezes 1 vai ser igual a 3, e 3 menos 1 vai ser 2. Então, é 1 sobre 2 terços. Então, continuando bem aqui o cálculo, nós vamos ter, temos uma fração de fração, repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. A soma dos infinitos termos dessa PG vai ser igual a 3 sobre 2.
Então, vamos a uma segunda questão para nós exercitarmos. Uma progressão geométrica decrescente e infinita tem a soma dos termos igual a 40. Se o primeiro termo dessa progressão é igual a 20, então a sua razão é, e as alternativas são 0,2, 0,3, 0,4 ou 0,5. Então, vamos à resolução. Lembrando que a fórmula da soma dos termos de uma PG infinita é dada por A1 dividido por 1 menos Q. Para nós respondermos a questão, nós necessitamos identificar o valor do A1, primeiro termo, e o valor que está fornecido. Né? Seria interessante se já tivesse a razão, mas é o termo solicitado. O primeiro termo vai ser igual ao 20, que é o A1, e a soma desses termos totaliza em 40. Então, agora nós vamos substituir na fórmula os elementos fornecidos. Onde nós temos aqui o S, né, a soma, vamos substituir o número 40. O valor do A1 já sabemos que é 20. E vamos escrever aqui 1 menos Q. Então, passando o 1 menos Q para o outro membro, nós vamos ter 1 menos Q vezes 40 vai ser igual a 20. E agora, continuando bem aqui ao lado, 1 menos Q, passando 40 para outro membro, nós vamos ter 20 dividido por 40. E simplificando bem aqui esses dois elementos, vamos concluir que 1 menos Q vai ser igual a meio. Então, deduzindo 1 menos qual valor vai resultar em meio. O Q, a nossa razão, vai ser igual a meio também. Então, a alternativa correta, bem aqui, vai ser o 0,5, que é a sua representação na forma decimal. Então, pessoal, se esse vídeo te ajudou, deixe seu like. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Valeu!